Fala, parceiros e parceiras, Seus Clubes, tudo bem com vocês? Mais um podcast nosso aqui, né? Agora com os donos das vendas. Você também pode estar acompanhando a gente pelo YouTube, né? Ou você está escutando a gente. E sempre a gente tenta trazer aqui alguém muito prático, né? Alguém que pode realmente agregar nesse tempo que você está ouvindo ou assistindo a gente aqui. Mas na verdade, sendo bem sincero, a gente faz uma lista das pessoas que a gente gostaria de fazer um monte de pergunta e por acaso vocês também que estão escutando acabam se beneficiando. E dessa vez não é diferente, mais uma pessoa que eu tive a sorte de conhecer e depois me aproximar e ter a possibilidade de trazer vocês também aqui para escutar ela. Incrível, que é a Marta Gabriel, né? Eu já seguia há muito tempo e aí depois um monte de gente fez negócio, levou na empresa, falou, pô, ela deu show aqui, ela deu show. Eu falei, pô, então parece que o que ela tá ali no Instagram, no LinkedIn, realmente na parte presencial, porque tem muito disso, né? Porque não é só o conteúdo ali presencialmente, tem todo um presente de palco, comunicação, e isso foi o que acabou acontecendo. Então, a gente conseguiu trazer Marta Gabriel. Eu vou ler um pouquinho só, isso aqui é uma fatiazinha de quem é ela, né, Léo? Eu tô mega assustado com esse currículo. O Léo queria contratar, eu falei, calma, Léo, calma, só pelo currículo, né? A Marta Gabriel é um ícone, né, multidisciplinar na América Latina e nas áreas de negócio, tendências e inovação, principalmente que a gente vai falar hoje aqui, né? Futurista pela IFTF, Institute for the Future, engenheira pela Unicamp, pós-graduada em marketing. É muito legal esse cruzamento de informação que você tem, porque engenheiro Unicamp, pós-graduado em marketing pela SPM e design pela Belas Artes, e mestre e PhD em artes pela ECA USP. Então, assim, essa futurista pela IFTF. E futurista pela IFTF. Formação executiva no MIT. No MIT, autora dos best-sellers Marketing na Era Digital, Educar a Revolução Digital na Educação e Você, Eu e os Robôs. E 2 vezes finalista só do Prêmio Jabuti, palestrante em 6 TEDx também, keynote internacional com mais de 90 apresentações no exterior e premiada 3 vezes como melhor palestra e evento dos Estados Unidos. Eu tava falando contigo antes de começar que dava pra ela fazer esse podcast sozinha aqui, né? A gente, na verdade, tá aqui pra atrapalhar, né? Estamos criando atrito pra cá. Nunca. E currículo é um negócio bacana e tal, mas de novo, né? Como ele passou em várias empresas de parceiros nossos, a Marta arrebenta lá, e principalmente, né, o assunto de inovação que é legal, mas como fazer isso como os nossos parceiros, como a Carla Tia, porque a gente estava conversando, né, que é trazer, o próprio Kiso, trazer algo complexo para o dia a dia, né? Marta, obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui, uma honra. Léo, a gente já separou algumas perguntas aqui bem práticas, como a gente já sabe. Você quer começar? Você quer começar? Estou com um monte aqui, cara. Eu queria já perguntar uma coisa para Marta, antes mesmo de entrar no assunto inovação, que é sobre uma coisa que meu sócio me perguntou ontem, Marta. E ele entrou no assunto do metaverso, sabe? Que para mim é super novo. Eu sou empresário do varejo. A grande maioria dos meus negócios não estão no metaverso. Eu também quero desmistificar isso na minha cabeça. Ele falou assim, Léo, entro com a minha rede de lavanderia no metaverso agora ou não? Essa é a pergunta. Ótimo. Então, para começar, né? Vocês já estão no metaverso, todos nós já estamos no metaverso. Que medo. Nós já estamos desde o início da era digital. Esse é o grande mito, na minha opinião, com relação ao metaverso, porque o metaverso não é um mundo digital 3D ou alguns mundos digitais 3D. Ele é essas camadas de experiência que a gente foi colocando com o digital em cima do nosso mundo físico. Então, quando a gente começou com e-mail, você começou a configurar o metaverso. Quando você coloca site, é bidimensional, e-commerce, o Second Life lá atrás, mundo virtual 3D, os jogos todos, foi acrescentando. Mas por que a gente está falando disso agora então, Marta? Por que está todo mundo louco agora por causa do metaverso? Porque do ano passado, retrasado para cá, a gente teve uma aceleração de todo mundo se digitalizando, e aí o blockchain, que é a grande sacada de conexão entre os vários mundos virtuais, começou a se disseminar. Então, por que o metaverso, né, nesse camada de 3D, precisa do blockchain? Porque adianta você ter uma roupa para o seu avatar num ambiente como Roblox, por exemplo, e não poder usar a mesma roupa num outro lugar? Ou você tem que ficar reconfigurando o seu avatar em todos os lugares? Ou você comprar uma coisa aqui e não poder usar lá, ou vice-versa? Tem que ter integração de dados, tem que ter essa fluição. Então, você deve entrar no metaverso, você já está. Quanto custa? Nada. Para você avançar no metaverso, aí sim.
aí você deve começar a fazer experiências no mundo virtual 3D. E tem vários. Você pode se aventurar que nem a Gucci, Nike, Coca-Cola, que estão se aventurando nos jogos, que são os ambientes que mais tempo são, né, mundos virtuais 3D, já explora essa dimensão. Ou você pode fazer experiências tipo, faz uma reunião no Workrooms do Horizon, Facebook, né, agora Meta, e experimenta. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, a gente pode fazer um podcast lá. Aí a gente integra o computador com o que nós estamos falando aqui, as anotações, o ambiente. Aí você começa a experimentar, a gente vai falar de inovação aqui, né? Aí você começa a experimentar as possibilidades dessa expansão do metaverso. Então, o metaverso não é revolução, é evolução. E Marta, você está sugerindo a gente fazer um podcast no metaverso? Vamos fazer no ambiente 3D. Que doideira. A gente fez. Legal. Então, estou lançando agora, né? Eu até trouxe para vocês verem o Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso. E quando a gente lançou o livro anterior de Trends, a gente fez uma live com jornalistas dentro do Workrooms do Meta, do Facebook, do Horizon. E aí é muito legal porque as pessoas podem entrar como avatar, né? Eu estava como avatar lá, mas você pode entrar com uma tela assim também das pessoas que estão como se fosse uma live. Então você integra todo mundo. Então, por isso que eu falo, o metaverso já está aí, já está configurado. É só você escolher quais são os melhores direcionamentos para você. Que doideira, uau. Bora lá, o dia que vocês quiserem, tá? É só falar. Do blockchain, né, a formação, como é utilizado isso, também a gente pode tocar daqui a pouquinho, mas eu acho que tem alguma coisa muito ligada a isso também, que ainda é pouco conhecido, fica essa discussão, que é a questão dos NFTs. Né? Então, o que é isso, né? E para quem é? Ótimo. Bom, primeiro, NFT significa Non-Fungible Tokens. São tokens não fungíveis. Vamos separar um pouquinho aqui os termos. Não fungível, meu filho é da área de direito, né? Aí quando eu comecei a falar disso, ele falava, não fungível. Direito, todo mundo que é direito sabe tudo disso, tá? O que é não fungível? É algo que tem um valor de troca que é único. Então, o que é fungível? É quando eu pego uma nota de R$1 e troco por outra nota de R$1. Não importa se ela é bonita, feia, amassada, né? Elas têm o mesmo valor. Então, coisas que têm o mesmo valor, Bitcoin. Se eu troco um Bitcoin com você, não importa de onde veio o meu e o seu, tem o mesmo valor, é fungível. O não fungível é uma coisa que ela tem valor único e não pode ser trocada por outro da mesma qualidade pelo mesmo valor. Por exemplo, obra de arte, não é à toa que a arte entrou, né, de início nos NFTs, mas qualquer coisa, uma experiência, entrada para show que é remido, uma propriedade é não fungível. Então, qual é a grande sacada dos NFTs? Eles são tokens, ou seja, o token é um registro no blockchain, tá? Que permite que você registre algo que é único e que possa depois ser vendido. Então perceba como é fundamental para o futuro da internet. Tudo bem, a gente está numa bolha, porque muito trabalho de arte foi vendido por $70 milhões, etc. Mas a gente está num cenário agora que o URL pode ser vendida. Foi vendida uma obra de arte no passado de um italiano, que ele teve a ideia só e teve uma pessoa que pagou $18 mil pela obra que está na cabeça dele e que nunca ninguém vai ver. Então você começa a poder vender. O Garvey está com um restaurante que só pode entrar para poder usufruir do restaurante, pagando a conta, tá? Mas quem tem um NFT de entrada do restaurante. Então, o ano passado, quando eu lancei, pode ser comemorativo também, quando eu lancei a segunda edição do Você, Eu e os Robôs, eu fiz uma live com um trabalho de arte específico de comemoração e registrei um NFT daquilo, então é comemorativo para sempre. No lançamento do Inteligência Artificial, tomara que todo mundo vá, já está no ar vendendo, mas no Inteligência Artificial do Zero Metaverso, eu vou cunhar um NFT para todo mundo que for no evento. Então, aquilo vira um token de celebração, algo que você pode vender depois ou não, e tem várias vantagens no NFT. A primeira, para quem fala de vendas e marketing, você cria muito mais produtos, oportunidades. Hoje, uma experiência única você pode registrar produtos no mundo físico. Imagina um carro, né? Hoje você vai vender um carro, você pode vender para 3 pessoas, 4 pessoas, mas fica difícil, né? Você registrar um carro para mais gente. Se você usar o registro em NFT, você pode vender para 500 pessoas, cada um usa o carro num dia, 500 vezes seguido. Então você começa a ter, mesmo dos produtos que estão no mundo físico, possibilidades de fragmentação digital que nunca foram feitas antes. Então o céu é o limite. Um fã, ele pode vender moedas dele, ou tokens dele, de quem é fã. Imagina que você valoriza, né? Hoje você tem 100 mil seguidores, amanhã você tem 500 mil. E você tinha um token meu de quando era 100 mil seguidores, aquilo passa
passa a valer 5 vezes mais, ou dependendo de como você vai no mercado. Então, as possibilidades são tantas. Inclusive, eu digo que não existe futuro do metaverso para ele realmente ganhar essa, né, essa integração, vendas. Porque sem venda, sem transação não tem nada, gente. A transação, a gente respira, a gente está transacionando com o ambiente já, né? Então, para você conseguir fazer isso no mundo digital, integrado no mundo físico, a gente precisa dos NFTs. Caramba, cara. Que doideira. Marta, Não, eu tô bem encantado porque eu nunca tinha conversado com alguém com o nível de conhecimento que você tem nesse assunto. E a explicação, né? E a o explicação, jeito que onde você é que é, explica. então, o que é, onde é que é. Então, essa ligação, né? Que existe muita conversa metaverso e NFT, mas essa ligação, né? Então, quer Isso. dizer, não tem. Primeiro, o que era o metaverso? Então, é muito legal essas camadas, né? Que você vai. Fusão do on Não é um off. lugar somente ali, né? É um cruzamento até de experiências e tal que gera ali o metaverso. E, através disso, para que isso possa ser em qualquer verso, né? É o NFT. Isso. Fantástico, cara. Ficou E os muito tokens fungíveis, que são as cripto. Então, perceba, a gente tem token fungível, que são as criptos, que elas que alimentam toda essa fluição entre os ambientes do metaverso, on e off, né? Todos. Então, o metaverso é on e off, vai fluindo com as criptos, e elas que fazem a parte monetária da questão. E os NFTs, os registros de experiência e bens únicos. Então, fica incrível, né? Marta, eu queria fazer uma mistura aqui da Marta Gabriel com a mãe de Ná. O Kiso fala que eu sou mãe de nada do marketing. Porque a única coisa que eu escrevi no livro lá em 2010, ele falou assim, não é possível, em 2010. Aí a gente pode falar como é que a gente consegue enxergar. Tem uma associação Tendência, e eu tô querendo ver o meu futuro daqui 5 anos, que eu vou seguir as suas dicas, né? Como você vê esse futuro daqui 5 anos? Cripto, NFT, metaverso? Então, ó, não tem outro futuro, cara. Independente de quanto tempo demore para isso acontecer, é que quando vem uma coisa que é hypada, é difícil separar joio do trigo, né? Tem uma metodologia do Gartner que eu aconselho todo mundo a olhar, porque todo ano eles trazem os novos dados, as novas tendências, que é o Hype Cycle. Isso tem nos meus livros também. Que é, toda coisa nova, ela vira uma expectativa louca, né, em cima daquilo. Parece que vai resolver tudo. Os NFTs, metaverso, seja o que for que vocês... Inteligência artificial, qualquer uma dessas coisas. Aí, isso chega num pico, quando as pessoas percebem que aquilo não vai resolver tudo. E o que é isso aqui? Vamos separar o joio do trigo. Que é o pico das expectativas infladas. Aí o negócio cai e vira o capeta, né? Eu lembro na época de Second Life, ou qualquer outra tecnologia que você imaginar. Do próprio boom dos sites, né? Isso, exato, que não precisava mais. Isso, e parece que tudo que era explodia, né? Porque foram vendidos, às vezes, por bilhões. E a bolha. Aí limpou a bolha. Mesmo as startups, a gente está passando agora por um momento bem característico de... Perfeito, você passa por aquilo, aí vira o capeta... Mas o próprio aí, valuation das startups, que estava um negócio que não fazia sentido, né? Você, mesmo a NFT é igual, né? Você começa a ter trabalhos ou uma loucura de uma corrida no mercado muito grande que faz aquilo ter uma especulação altíssima, né? Os terrenos em mundos virtuais, etc. Mas o legal é que quando isso vai para o precipício, ao vale da decepção, né? Que o Gartner fala, aí... quem usa aquilo de maneira correta acha o platô da produtividade, aonde que aquilo realmente se encaixa. Então, nesse sentido, quando a gente está falando do que vai ser futuro, etc. e tal, a gente está com várias dessas tecnologias ainda infladas, sem ter achado o seu caminho, que é isso que a gente está falando aqui. A gente tem aplicado esses caminhos. Teve uma empresa ano passado que eu sou sócia de uma startup de NFT, e aí eu estava comentando sobre isso numa palestra dessa empresa, e olha só, não foi nem ideia minha, cara. O executivo me pediu para fazer de brinde de final de ano um trabalho de arte para entregar para os clientes o NFT do trabalho. Então, ou seja, seus 200 melhores clientes vão ganhar um trabalho de arte, cada um diferente do outro. Eu criei um algoritmo para isso, eu sou doutora em artes, né? E aí você gera um NFT para cada um com um presente muito mais legal do que você ganhar uma garrafa de vinho ou ganhar um brinde que todo mundo dá igual. Então, como é que... Eu estou aplicando isso no dia a dia, mas vejo o pessoal falando um monte de espuma, né? Então, o que a gente está falando aqui? Como é que eu sei? Como é que o Gartner sabe? Como é que a gente sabe o que vai acontecer mais para frente? Na realidade, ninguém sabe, futuro a gente não prevê, mas a gente consegue traçar cenários. Então, isso que o Gartner traz todo ano, ou que os institutos de futurismo trazem, ou as grandes consultorias, Deloitte, McKinsey, Accenture, BCG, etc., eles têm estudos de sinais
que apontam para cenários futuros. E aí você tem, até interessante, tem um cone de cenários que a gente faz. Imagina que o presente está aqui. Quanto mais o mundo muda e é acelerado, você vai abrindo esse cone, né? Ou seja, o futuro pode ser mais diferente. O que acontece? Quando a gente projeta as várias possibilidades de futuros, você tem possíveis, prováveis, plausíveis, eventos que podem ser inesperados, como foi a pandemia, que era um futuro bem provável, mas não com essa característica do coronavírus. E aí você começa Desculpa, por isso que até o próprio Bill Gates conseguiu, parece que descrever com tanta perfeição isso há 4, 5 anos antes da própria pandemia, né? É isso mesmo. Acho que pela mesma linha de você está certíssimo, porque a gente já tinha certeza que ia existir, como a gente já tem agora a certeza que vai vir uma próxima pandemia, né? Então, uma certeza a gente nunca pode dizer, mas uma probabilidade muito grande de que exista uma próxima pandemia. O que você não sabe é as características da pandemia. Então, antes da Covid, a gente teve H1N1, a gente teve SARS, a gente teve várias variantes, mas que elas ficaram mais regionais. A própria gripe asiática que ficou só lá na Coreia, que matou milhões de muita pessoas, e a gente gente não chegou para cá, né? Não foi assim, pandemia global. A gente faz muitos anos que não tinha, acho que desde 1918, né? Era bem lá atrás. Então, quando você tem como saber que isso é um dos cenários, mas como ele vai acontecer, um vírus que mata alguns e outros é só um resfriado, tem coisas que você não tem como avaliar, né? Então, isso é um evento inesperado. Mas a gente tem muita coisa de futuro que a gente pode ver. E aí, como é que a gente faz isso? Existem muitos sinais no presente. E esses sinais, quando você para prestar atenção, você pensa, para onde que eles vão se desdobrar? Isso são cenários. Então, vou dar um exemplo. Quando você fala de inteligência artificial, tem muita gente que fala que inteligência... isso é um sinal. A gente está vendo cada vez mais a inteligência artificial no nosso dia a dia, em vendas, seres, robôs, etc. Aí, quando você fala... Tem gente que vem e fala, nossa, a inteligência artificial vai resolver toda a vida da gente, porque a gente não vai... Isso é um cenário. É um cenário que não é provável, inclusive, né, que resolva tudo quanto é problema da vida da gente. O outro cenário, eles vão destruir a gente, vai acabar com os empregos, a gente vai começar a ter... Esse é outro cenário, que também não é o mais provável. E aí, entre esse cara, tem um monte de cenários. Então, a gente começa a ver... E o que é legal falar disso, né? Um estudo de futuros, ele não... É futuros com S, porque você não sabe qual que vai se realizar, né? Nossa, é boa. É futuros com S. Ele nunca é feito só por uma pessoa. Marta... Eu não tenho como ver todos os sinais, eu sou enviesada, eu tenho um ângulo de visão. Para você traçar esses cenários, você precisa fazer várias sessões, inclusive, com todos os stakeholders da área. Então, se você falar de vendas, qual é o futuro de vendas? Primeiro que não dá para falar de maneira genérica no mundo. No mundo, a gente fala mais com as grandes tendências de tecnologia ou de comportamento, mas futuro de vendas de automóveis em São Paulo. A gente tem que pegar todo mundo do ecossistema. Quem faz leis, quem compra, a concessionária, quem fabrica, quem não sei o quê, papapá. Você tem que fazer todo mundo trazendo os seus sinais, porque cada um enxerga sinais diferentes, e aí o futurista tem um método para... Vários métodos. E o meio impulsiona ou não, né? Então, quando você vai para a China, né, tem pagamentos com QR Code bem antes, né? Quer dizer, o próprio meio, né? Então, por exemplo, aqui que tem ainda muito um desenho de protecionismo, né, de emprego, enfim, disso, ele também deixa de impulsionar tanto a questão da tecnologia determinação do uso, né? do futuro, exatamente. Então, quando você analisa isso, por isso que em alguns lugares a gente fala do carro autônomo, né? Por que em alguns países ele já está usando caminhão autônomo de um lado para o outro, no Brasil não? A gente não tem estrada para isso. Então, a infraestrutura, a discussão do trabalho remoto, híbrido, que não para mais. Gente, é uma complexidade muito grande, porque é característica de pessoas de região. Você tem conexão, você não tem conexão. A área de vendas tem momentos que você tem que estar lá todo mundo junto para pegar todos os sinais juntos. Então, tem um monte de variantes e variáveis. Aí a gente vai falar um pouquinho de inovação. Inovação é contextual. Inovação depende do contexto que você está, qual é o problema que você tem que resolver. E os problemas são diferentes em diferentes lugares do mundo. Mas veja que incrível, quando você tem esse preparo para traçar cenários futuros, você não vira mais vítima do que escolhem para o futuro. Você vira um criador de futuros. Você escolhe o futuro que é melhor para você e evita aquele que não é legal. Ou pelo menos diminui as possibilidades, né? Senão, porque o futuro a gente cria junto, né? Então eu tenho que convencer todo mundo. Ou diminuir a possibilidade de ter surpresa, né? Isso. Fala, talvez Que não consiga legal. definir o Você se futuro, mas você diminui a possibilidade de erro, né? Isso. Mas tem duas... Bom, primeiro, sobre a gente está falando de precificação de startups, enfim, da própria bolha. Sobre a questão de cripto, você acha que ainda vai ter um reajuste de precificação disso? Qual que é a tendência da Mandiná? Posso ser sincera? Claro, posso ser sincera? Cripto, assim, a tecnologia, que nem eu falo de inteligência artificial, que nem eu falo de blockchain, que nem eu falo de
a robótica. É o futuro. Qual? Não sei. E não sei disso há um tempão. Pra você ter ideia, eu já brinco com cripto desde 2014. Você vai até lembrar, vai lembrar não, mas quem está aí e acompanha os eventos, evento da Local Web, eu fazendo junto com o Pripas. Ele tinha na época acho que foi a primeira do Brasil, operadora de cripto, e a gente no palco, ele fazia um QR Code para dar para quem tivesse a carteira de blockchain para pegar. Para as pessoas brincar, $10 ele dava, tá, em blockchain na época. Então, a gente já brinca com isso para ganhar cultura, etc, há um tempão. Agora, quando a gente fala de investimento, qual que vai vingar, a gente ainda tem muito pouca gente comparando com a população. Agora vai melhorar, porque blockchain, para você ter segurança, tem que ter muita gente ali. Que nem, por que o mercado de ações hoje é muito regulado? Porque um grupo pequeno não consegue manipular, é muito difícil conseguir manipular. Quando a gente fala de cripto hoje, as pessoas que detêm a quantidade grande de cripto... São os baleias, né? Exato. Pequeno grupo de pessoas detém a grande quantidade. Então, e não tem como controlar ainda, a gente está criando as regras agora. Então, é um mercado arriscado para quem não conhece. Você quer entrar, você tem que estudar muito e tem que estar antenado na cotação ou usar a tecnologia para isso, para acompanhar 24 horas por dia. Então, o que eu brinco, né? Se você tem investimentos, você deixa 10% em risco, né? E desses 10%, você deixa 1%, 2% em que é risco top. Então faz isso. Você não vai morrer se você perder 2%. Mas não faz o que muita gente começou a fazer, que é colocar uma grana muito grande, ou todas as suas economias nisso, porque isso ia ser o futuro. Eu não conheço, para ser sincera, ninguém que investiu em cripto ou começou a brincar com cripto que não perdeu dinheiro. Tanto que eu brinco que o perder dinheiro no processo é aprendizado, né? Que nem eu brinco que em vez de você fazer um curso, vai lá e faz, fofo. Vira e mexe, pode ser caro ou barato, dependendo do risco que ela adotar, isso, né? Escolhe quanto você quer. Mas em vez de você fazer um curso de cripto, vai lá e faz. E coloca dinheiro naquilo. Aí o que acontece? Aquilo vai ser aprendizado. Você perdeu dinheiro? Não tem problema. Você aprendeu muito com aquilo que você está fazendo. Outra coisa, de uns anos para cá, está bem mais complexo. A gente tem as altcoins muito mais. Antigamente você tinha 3, 4, agora tem um monte. Tem as stable, que não são tão stables assim, né? Então, você começa a ter que entender mais profundamente, ou agora tem os grandes fundos estão começando a ajudar as pessoas a investir nisso, né? Então, eu diria, cuidado. É o futuro? Os governos estão entrando também. Mas qual moeda, né? Quer dizer, qual moeda? Isso obviamente, né? Até porque surge muito, né? A Dogecoin, por exemplo, né? Quem imaginava, né? Do jeito que está hoje. Então, assim, tem muita variável. Mas você acredita que fique, pela questão de volume, oportunidade, uma precificação alta mesmo, em geral, pelas criptos, assim, ou você acha que varia? Eu vou dizer para você, eu já vi especialistas falando que Bitcoin chegaria a $1 milhão, porque Bitcoin, não sei quem conhece o processo de mineração, mas ele tem um limite e é exponencial ao contrário. Então, a maior parte do Bitcoin já foi minerado, falta muito pouco para minerar, e aí, então, ou seja, vai ficar escasso. Ele é escasso. Se for usar Bitcoin. Só que, assim, quando você pensa do outro lado, eu vejo outros especialistas também falando o seguinte: por que tem que ser só o Bitcoin? Então, ok, Bitcoin pode até virar uma coisa tipo NFT. Eu tenho Bitcoin e ele é a coisa mais valiosa do mundo, porque ninguém mais tem. Entendeu? É tipo diamante de qualidade raríssima que não sei o quê. Mas a gente está vendo um movimento de... Inclusive o Ethereum está mudando a forma de mineração para você ter menos consumo de meio ambiente, ser mais sustentável. A gente vai começar a ver as várias blockchains mudando. Então, assim, está muito no começo para você apostar em uma ou outra. O que eu tenho certeza é que a gente tem que ir para um caminho desses, porque senão a gente não consegue configurar tudo aquilo que a gente falou, de transação, de metaverso, de fluição e integração entre plataformas. Mas qual... Marta... Só para nessa linha, olha, tirar uma dúvida com relação... Então, por exemplo, as moedas dos países digitais, como, né, o pessoal já está cogitando real digital, enfim... Você acredita que isso possa, então, porque assim, ainda continua com uma certa limitação, né? Não é uma... É uma coisa que é paradoxal, né? Porque o discurso do blockchain é descentralização. Ele só troca o nome aqui, porque vai continuar centralizado. Só que daí você está precisando agora de alguns tipos de garantia de centralização para que você consiga... Gente, assim, é muito engraçado, né? Eu gosto muito de história, porque a gente vê que o mundo ele tem um pêndulo. Você sempre vai para um extremo, depois você volta para o outro. E, se a gente for pensar, a Wikipedia era
todo mundo pode publicar o que quer, todo mundo pode falar. Na realidade, a gente teve que ter camadas de pessoas que são, eu brinco que é massa crítica e massa crível. A massa crível, que são os especialistas, que são os grandes, eles dão a credibilidade que a Wikipedia tem. A mesma coisa acontece com o Waze. Quem está no trânsito que não é pego com sinal digital, mas você falou alguma coisa lá, TripAdvisor, que a gente dá um monte de conselho ali, os outros votam se aquilo foi legal e você vai ganhando credibilidade. A massa crível e a massa crítica, elas têm que trabalhar combinado. Não importa qual é o mercado ou qual é a situação. Senão a gente não consegue organizar. Exato, a gente não consegue organizar o caos. Não tem jeito, né? A minha pergunta ia meio de encontro com o que você perguntou. Que a gente percebe esse movimento em alguns países, né? E eu, como varejista, queria entender o dinheiro. Ele vai parar de existir e vai ter uma migração para cripto? Qual que é a sua visão? Não, na realidade, eu acho que vai ter várias formas de moedas digitais que a gente vai usar. Inclusive, as carteiras hoje estão cada vez mais fluindo para um lado e para o outro à vontade, né? Inclusive, não precisa nem ser carteira de moedas digitais. A gente já tem vários sistemas. Na Europa tem, né? Que você troca de moeda muito rapidamente, já paga a conversão ali para você estar no país X, país Y, etc. O que deve existir cada vez menos é o dinheiro físico. O dinheiro físico tende a realmente desaparecer. E é engraçado que eu fico vendo as matérias que tem aqui. Em 2013, eu fui keynote de um congresso de comunicação na Escandinávia, na Dinamarca. E foi engraçado porque eu cheguei lá e aí eles estavam com um pau de sistema digital e lá nem táxi não funcionava. Lá só tinha dinheiro plástico, cara. Tanto que eu lembro que eu queria o meu cachê, eu queria receber meu cachê em dinheiro e o cara falou assim, não tem como, isso não existe. Aí eu falei que eu queria já usar na viagem, né? Eu ia sair de férias na sequência. Aí ele falou assim, não tem como ir no banco e pegar dinheiro, não funciona, aqui é tudo, já era 2013. Caramba. A gente está falando agora, 2017, eu lembro, na Austrália, você também não comprava nada, era tudo já encostando com NFC, né? Em tudo quanto é lugar, e a gente ainda estava tentando configurar nossa carteira digital do celular para que você pudesse encostar. Então, ou seja, às vezes demora um pouquinho mais para chegar, aquela frase do William Gibson, né? Que o futuro já chegou, ele só não está igualmente distribuído. Tem alguns lugares, por isso que é legal viajar, né? Você vê, você fala assim, uau, já está. Aí você começa a ter as ideias, insights para trazer para cá. Então, futuro do dinheiro, a gente deve ter várias moedas, a gente vai ter muitas em cripto, que é onde você consegue fazer, inclusive, a transação. Uma das coisas que eu acho que tem que melhorar é a forma de autenticação. Porque hoje você tem, qualquer um que tem uma carteira aí de cripto, você tem que ter um monte de palavras, se você perder a palavra, se ferrou. Tanto que tem gente perdendo milhões, né? Porque perdeu isso daí, você não tem como recuperar. Eu vi um cara que tatuou, porque cara, se eu morrer, beleza, não é, mas senão não esquecer, senão não perco. Você já pensou em herança? Como é que você deixa... Você tem lá milhões em cripto, e aí como é que você deixa essa herança para os seus filhos? E se eles não têm... Aí você vai deixar as senhas já todas transmitidas, qualquer um pode ir lá e é complicada a situação, né? Então, basicamente, eu acho que no futuro a gente deve ter, provavelmente, a gente deve ter... O dinheiro não vai ter mesmo. Dinheiro físico cada vez mais. Não faz sentido você gastar mais para fazer a moeda do que o valor da própria moeda. Isso. Não, e também tem várias outras questões de circulação, de conversão, de velocidade. A gente vai querer cada vez mais a experiência. É um mercado muito volátil, né? De alto risco. Ainda é. E aí eu fico pensando, né? Se um país entra com cripto, teoricamente a economia também não passa por um risco? Depende, se ele tiver, por isso que os países estão fazendo, então que nem o que aconteceu com El Salvador, que ele na realidade colocou em Bitcoin, parece que ele está com prejuízo aí de bilhões na economia, porque ele comprou o Bitcoin. Mas quando você estabelece a sua moeda senhora, meu Deus, já não estava muito firme El Salvador, né? Já não era aquela, né, mas você vê aquele índice de DH gigante. Pô, mas aí você vê que uma coisa está bem ainda turbulenta, porque foi celebrado por um monte de gente, que país inovador, de vanguarda, que não sei mais o quê. Chegou pra gente exatamente isso. Caramba, que nem olha como tá. Na realidade do Brasil. Então, por isso que a gente tem que ter algum tipo de critério, aquilo que a gente falou, o quanto que você está arriscando daquilo que... Quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de inovação tem bastante estudo para você fazer. Ela é direcionada, então, não só a parte de tendências, tem uma metodologia bem bacana, que são as duas curvas. Imagina que você tem um produto que está indo super bem, mas você sabe que no futuro, já por tendência, ele tende a desaparecer, ele vai diminuir
diminuir a aceitação por algum motivo. Mas ele ainda é seu carro-chefe, cara. Você não vai jogar ele fora porque tem uma outra tendência. Então você começa a ver o que está caindo, quando deve cair, e você já está mapeando quais são essas tendências na sua área que devem criar a mudança total na sua área. Você começa a investir nela. Quando isso aqui cruzar, aí você começa a desligar esse, ligar aquele. As empresas que estão no mercado há muitas décadas, muitos anos, elas fazem basicamente isso, elas se reinventam. Programa a morte, né? Programa a morte do seu próprio... Seja você matar seu próprio produto. Que é a coisa mais segura que tem, né? Sim. Não esperar como a gente tem o caso famoso, o Magaldi fala, né? Sensacional que ele questiona a questão da Nokia, né? Falou, pô, você acha que não tinha os melhores consultores lá dentro, né? Mas é como a Kodak lá atrás, que a Kodak está voltando também. Você acha que as grandes companhias não têm os estudos de futuros, não sabe? O problema é a gente... E aí que está o grande problema da inovação. Você tem que mudar processos. Você tem que fazer o quê? A coisa fluir dentro da organização para que aquilo rapidamente se transforme no mercado. Né? Marta, conceitualmente, né, que nós estamos falando muito aqui sobre inovação, qual é o conceito de inovação? Ótimo, o que é inovação? Ótimo. Inovação é você fazer algo novo que agrega valor para o seu público. Olha só, agrega valor para o seu público. Quem determina o que é inovação? Seu público. Não é fazer uma coisa nova, bonitinha, legal, que você acha bacana. Não. A inovação parte das dores e prazeres do seu público. Aí você inova. Muita empresa perdeu muito dinheiro porque focou em inovação em tecnologia. Focou em inovação em ficar fazendo experimentos aleatórios. Não, Fofos, não é aleatório. Inovação é método. E o Brasil tem um problema de estar em rankings baixos de inovação. A gente tem polos de inovação, né? Mas em termos de sistêmica, no país a gente ainda está ruim. Por quê? Inovação precisa de método e precisa partir da liderança. Então, se você não tem método... Alemão tem método, né? Se você pegar... Quando a gente fala de metodologia de inovação, as metodologias ágeis são uma, design thinking é outra, lean é outra, e tem várias outras. A engenharia tem N outras também. Então, para inovar, você precisa de método, e a primeira parte do método é entender seu público. É entender o seu público para ver como que você pode resolver o problema. A criatividade vem depois de você entender o público. No Como a Gigante Cai de Jim Collins, né, ele cita aqui, né, que é tão grande quanto a falta da inovação, né? O excesso da inovação, como quebrou empresas líderes mundiais em mercados aquecidos. Né? Isso. Mas justamente acho que o final da sua frase agora, que parece simples, mas a inovação tem que ser ditada por quem consome. E eu acho que o desenho lá dentro, tão preocupado, mais do que o share, do que a própria lucratividade, essa briga com concorrência, esse olhar para a concorrência fica tão forte, né, que a pessoa deixa de olhar para isso. Então, a busca por estar sempre buscando o próximo passo, que é a tendência, estar na frente, né, olhando para a concorrência mais do que para o seu próprio negócio, acaba cegando isso. E é um negócio simples. A gente discute, essa semana acho que discutimos sobre isso, né? A gente falando não sei o que de concorrência, eu falei, cara, lembra? Eu falei, esquece. Eu falei, claro que é importante entender os movimentos da concorrência, mas eu falei, porque assim, olha para o nosso negócio, olha para o PCI nosso, né, cara, o pessoal que consome, o que eles querem, porque a gente já teve produtos extremamente exclusivos e em termos de solução, um pacote completo que não foi aceito pelo pessoal. Exato. Mas quando você fala disso, Thiago, você fala para mim assim, Marta, qual é o curso que você acha que você deveria dar hoje? Com certeza é um. Mas o que o pessoal quer? Metaverso e futurismo. Então, assim, é o que o público quer. E aí, de novo, vê como é contextual. Depende do público. Depende do público. Se você pegar o público que está na base, né, das habilidades, eles querem entender o digital ainda, está num outro patamar. Então, a gente, para inovar, precisa entender o público. Isso vale para a família, vale para a filha, vale para a esposa, vale para o marido, vale para todo mundo. Tem que ter o PCI certo, né? Tem essa pergunta do que o cliente, né? O que é inovação? Eu lembro de uma vez a gente estava fazendo uma terapia lá de família, não sei o que, com uma psicóloga, uma amiga nossa. Ela falou, bom, você trabalha, né? Com a esposa, reclamando um pouquinho que eu trabalhava um pouquinho, né? Na época eu viajava, eu não tinha acesso, hoje eu estou mais próximo do aeroporto, que tem mais volume, então eu fico bastante em casa. Mas na época eu falei, não, eu trabalho porque, eu quero dar uma vida boa para minha família. Aí ela pegou e falou assim, mas você perguntou para sua família? Isso aí. O que é vida boa? Mas eu falei, né? Às vezes, né, por vida boa, cara, podemos fazer muito mais, muito menos, né? Não precisava fazer. Aí essa pergunta
vai muito ao encontro disso aí, né? Porra, é verdade, né? Às vezes a gente esquece de perguntar. Pro nosso cliente. Cara, e a gente tá fazendo... ninguém tropeça em pedra grande, né? A gente repassando isso, dia a né? A dia. gente fez isso agora há pouco, que a gente selecionou 80% dos clientes de um segmento nosso. O que fizemos? Ligamos um por um e fazemos o quê? Perguntamos. Eu falei, cara, o que é ideal para você no negócio? Pronto, em 10 dias foi resolvido um desafio. Tiago, no começo da internet, minha empresa trabalha com internet desde 1993, desde o começo, né? A gente começou com Turma da Mônica, ganhou um monte de prêmio, ou seja, a gente está aí há trocentos mil anos. E é muito engraçado, teve um cliente nosso grande pra caramba, e a gente fazia site de internet multinacional, e ele tinha um problema que ele não conseguia quem fizesse um Excel de algo para ele lá. Marta, eu falei, a gente faz. Não tem problema. Daí, a gente tem expertise, a gente está falando disso de 25 anos atrás, né? Eu falei, não tem problema. Daí a gente faz, está incluído no preço, não se preocupa, o que você precisa do seu Excel? Aí que o meu povo vai fazendo. Eu lembro na época que começou a internet, 95, 96, você tinha que ser engenheiro nuclear para fazer a instalação do proxy para colocar a internet na casa das pessoas. E aí eu tinha uns clientes também grandes, quanta casa que eu fui, falava assim, eu vou na sua casa fazer a instalação. Então, às vezes, é isso. Aonde está a dor da pessoa? Não é... Eu brinco que nem, quando você não entende, né, da dor do outro, não adianta, você não consegue vender. O que a gente quer um guia hoje para fazer de turismo? Eu adoro viajar, viajo para lugares bastante diferentes. E aí, antigamente eu queria que o cara me falasse tudo daquele lugar, porque eu não tinha internet, não tinha como saber. Agora, eu não quero que ele fale, porque eu sei tudo, eu sei mais do que ele. Eu consultei fontes fidedignas. O que eu quero é que ele me mostre o melhor lugar para tirar a melhor foto. E ele tira essa foto de mim. Se ele fizer isso, é o melhor guia, cara. Ele tem que parar de falar na hora que ele tem que parar de falar, ele tem que falar na hora que ele tem que falar. Ou seja, é entender que mudou o contexto daquilo que você tem de dor, né? Baseado na sua dor, que sensacional. Tem mais umas 3.418 perguntas aqui, né? Agora, a gente está encaminhando daqui a pouquinho para o final do nosso bate-papo, mas posso mandar uma aqui? Manda bala. Aqui, cara, eu tenho algumas. Uma coisa que eu queria perguntar sobre a dificuldade da inovação, né? Que acho que você acabou respondendo um pouco, que é dentro das pequenas e médias empresas, o que você vê, acho, de dificuldade. Falando, me clareou antes, né, de fazer essa pergunta, que a tecnologia, ela é uma ferramenta que talvez possa estar incluído dentro da inovação, né? Eu acho que as pequenas e médias, pensando aqui, olhando agora no nosso dia a dia, elas olham procurando alguma coisa. Exatamente. Mas é perfeito. E aí, se você está procurando um negócio errado, você não acha, né? Mas é perfeito isso que você está falando, porque é o seguinte, ó, inovação, mindset inovação, imagina um guarda-chuva. Você não precisa inovar com tecnologia, você pode inovar com qualquer coisa, mudando o comportamento. Dentro do guarda-chuva de inovação, você tem hoje o de transformação digital, que é o vetor mais importante, lógico, porque a tecnologia te traz um monte de potencial para inovar. E dentro do transformação digital, você tem as várias tecnologias, que a gente falou agora de blockchain, de inteligência artificial, etc. Mas se você não tiver esse primeiro mindset, que é de inovação, e focar no cliente, todo o resto aqui você está jogando fora. Então, inovação, ela precisa, é só você prestar atenção no dia a dia. E tem um grande mito de inovação, que é legal também a gente falar aqui, que é quando você começa eu ia falar, perdi. Volta, Marta, volta, detesto quando eu perco o fio da meada. Faz direto. Eu fico louca quando eu perco o fio da meada. Pera. Vocês podem cortar? Eu tenho que pensar um segundinho. Não, pode fazer, porque eu quero fazer eu quero fazer só um comentário baseado nisso. Tem aquela história antiga, né, da máquina que ficava empurrando as caixas vazias e depois o cara falou, me dava pau e ele colocou o ventilador, né? Isso. Mas eu vejo, por exemplo, no nosso detalhe lá, e isso acontece acho que em 9 de cada 10 empresas. Por exemplo, a troca do modelo de pagamento. Isso. Que gera a troca do modelo de pagamento. Um negócio que tem, porque tem modelos de pagamento que travam muito na questão de segurança. Passamos isso muito recentemente, por isso. Essa troca, quer dizer, tudo que é alterado para melhoria para o cliente é considerado uma inovação, tendo ou não tecnologia, né? Acho que essa linha de enxergar talvez seja o mais importante. Essa linha é importante, eu lembrei o que eu ia falar. Essa linha é importante pelo seguinte, quando você... um dos mitos é que você tem que fazer algo novo. Novo no mundo, inédito. Gente, não precisa ser inédito. Tudo tem que ser disruptivo. Não precisa ser também disruptivo. Não, é isso que eu ia falar do disruptivo. Ó, o inédito é que nunca foi feito em lugar nenhum. Não precisa. Se foi feito em algum outro lugar, tanto que a forma mais
subutilizada de inovação é a cópia. Copia, fofo. Desde que você respeite direitos autorais, referência, etc. Eu vi o lenço dele, gostei da maneira que está colocado. Quando eu vou colocar em mim, essa cor talvez não fique bem em mim. Ou de outra maneira. Essa adaptação que você faz é inovação. Então, se você pegou algo que foi feito no exterior e trouxe para o Brasil, você inovou aqui. Se você pegou algo que a empresa vizinha está fazendo e você colocou no seu negócio, você inovou no seu negócio. Então, para com essa bobagem de querer ser inédito. E a segunda bobagem é a disrupção. Gente, ninguém precisa ser disruptivo e depois ninguém planeja ser disruptivo. Você não pode planejar. Eu fico louca quando alguém vem para mim e fala assim, eu planejei, depois que a pessoa virou disruptiva, né? Eu planejei a disrupção. Não, fofo, você não planejou. Quem determina a disrupção é o mercado. Se o seu produto não transformar a cadeia, não importa o tamanho da inovação, o que importa é o quanto que ela transformou a cadeia da sua área. Então, vou dar um exemplo. O Segway, sabe o que é o Segway, né? Uma delícia andar naquilo, que é o que os guardas de shopping center agora andam. Aquilo é uma puta invenção, era para ser, é super sustentável, uma delícia de você andar, era para ser um novo veículo, ele é elétrico, você se movimenta em cima dele, eu recomendo para todo mundo, é bem legal, adoro fazer tour de Segway. Só que quando ele entrou no mundo, ele é muito rápido para a calçada e muito lento para a rua. Não deu certo, virou nichado, virou uma inovação nichada. Em compensação, o Waze. O que é o Waze, cara? Ele é um pouquinho incremental, um pouquinho de melhoria em cima do Google Maps, que tem a colaboração. E mudou toda a parte de movimentação, controle de tempo e a indústria de mobilidade urbana, né? E não só urbana, mas a mobilidade toda a geral. cadeia. Toda a cadeia. Então, você não vai saber. Então, o que eu falo? Qual é o nosso papel no dia a dia? Não é ser disruptivo. É inovar todo dia um pouquinho. Olha a dor do seu cliente. Se toda organização, todo mundo tiver esse olhar, aí, quando você for olhar no final do ano, você tem um monte de pequenas inovações, você cria uma tensão acumulada de inovação. Vira e mexe, você faz uma disrupção. Não foque na disrupção. Foque na inovação, na melhoria contínua, na dor dos seus clientes no dia a dia. Quem diz são os clientes e a própria jornada se vai ser disruptivo ou não, né? E aí, se você fez a sua parte, está feita, não precisa ser disruptivo. Tem até um exemplo com você jantando lá no Barbacoa. Você chega e aquelas luvinhas são difíceis de colocar, Pô, né? é verdade, cara. E aí tem uma caixinha que a luva já tá assim e tem um ventiladorzinho deixando ela já aberta para você pôr a só mão. colocar É um a mão. sensor, a hora que Mas você passa, ele posso falar? sopra e você... Posso falar uma coisa que me incomoda? Das pessoas não pensarem no processo de inovação. Se você colocasse a obrigatoriedade de, antes de você pegar em qualquer coisa, passar o spray na mão, o álcool gel, para que você põe a luvinha? Você está com a mão desinfetada e outra coisa, não é luvinha numa mão só, as duas vão estar desinfetadas, porque você usa as duas para fazer isso. Então, muitas vezes, essa cópia de processos, o primeiro que teve a ideia foi legal, que bacana, né? Mas pensa, está funcionando direitinho isso aí? Alguém reclamou e reclama todo dia? As pessoas não prestam atenção nesses detalhes. Eu fico olhando as coisas e falo, presta atenção, o que está incomodando? Você melhora um pouquinho. Então, essas luvinhas me incomodam, porque você tem... E tem um hotel que eu fui, que eles punham um cara ali que ficava fazendo... Ele só controlava se as pessoas tinham colocado o álcool gel. E pronto, você está com a mão desinfetada, muito mais seguro do que o restante. Do que uma luvinha. E vou dar aqui só para o pessoal poder pensar, a gente sempre tenta deixar o mais simples possível, porque depois, para deixar complexo, é mais fácil. Difícil é o retorno. Quando você olha que aí recentemente isso acontece muito. Você vai numa clínica médica, né? Eu acho que talvez clínica médica possa ser o lugar mais fácil de se inovar que existe do mundo, né? Que você pode ser extremamente inovador numa clínica médica. Você vai na maioria das clínicas médicas, por exemplo, você vê que claramente não tem nenhum olhar sobre a jornada do cliente. Nenhum olhar. Você tem duas vagas na frente da clínica. Uma para a médica e outra o marido. Então assim... Foda-se o cliente. Foda-se. Dá um jeito, separa aí a hora que chegar para lá, né? Você chega, 99,99% das clínicas médicas, a recepcionista, assim, acabou de vir do velório da família toda. Não foi uma pessoa que morreu todo mundo. Assim, é um desânimo, é um mau humor, assim, claramente. O ambiente é velho, as revistas são velhas, a TV, os fios estão caindo. Você vai numa pediatra, por exemplo, pô, tá tocando Jorge Versilo. Porra, cara, é lugar de criança, pô. Tinha que tá tocando Peppa Pig. Aquele bege que é da depressão dentro do negócio. Cara, eu falei de 8 pontos em leitura, 10 metros. Cara,
troca a cor, põe um lugar para brinquedo, né? Põe vaga para quentar. Pô, olha que inovador isso aí. Eu duvido que alguém vai ficar preocupado se tem um holograma do médico lá, tem uma grande tecnologia. Mas, Tiago, é isso. É um copia o outro, sem saber se tá bom. Eu lembro que já uns 5 anos atrás, a gente levou o carro para fazer manutenção, e o cara falou, vai demorar uma horinha só, você espera ali na sala VIP, né? A gente falou, tá bom, vamos lá. Sala VIP, cara, não tinha tomada, não tinha Wi-Fi, na época o 3G, o 4G era ruim, não pegava 3G, 4G ali, eu falei pro cara, não posso ficar presa aqui, isso aqui é uma prisão numa sala VIP. Aí, então, quando você pensar o que a pessoa realmente quer, e eu brincava na época, né? Você vai para hotel 5 estrelas, tem televisão de 60 polegadas no quarto, que você não liga nunca. E o que você quer, que é um Wi-Fi incrível, ainda mais agora que você faz live, etc, papapá, fala, Wi-Fi é sempre ruim, quanto melhor o hotel, pior o Wi-Fi. Eu falo, não. Né? Vai para um hostel. Claro, alguém não perguntou. Vai pro hotel. Não foi perguntado, você nunca chegou a escritor na hora da saída. E você viu que, se você for olhar interessante as pesquisas na área de turismo, as pessoas não olham muito se tem Wi-Fi, a qualidade do Wi-Fi quando elas vão, mas o motivo é que elas não voltam, o Wi-Fi é ruim. A experiência foi tão ruim que a pessoa fala, não quero mais para aquele lugar que vou estar presa. Então, de novo, né, ouve aquilo que a gente está falando, ouvir de verdade. Né? Não é você só preencher formulário, pedir uma pesquisa de NPS e satisfação sem entender o que está acontecendo. É realmente estar... Eu faço esse teste, às vezes em voo, às vezes em hotel, eu mando lá o que eu não gostei. E teve vezes que eu dei 0, porque fiquei muito irritada no voo. Cara, eu falo, eu sou cliente premium dessas companhias. A pessoa não retorna. Eu falo, mas eu dei 0. Não retorna. Então, o que você fez? É para cumprir tabela. Quem faz para cumprir tabela tá ferrado. Não tem cultura. Não. Ele coloca um departamento como se fosse... Não tem, porque não tem... Isso é fato. Dá 0 por uma avaliação para ver se eles têm cultura realmente de escutar. Devia ter um alerta no grau máximo ali, tá certo? Quem é que tá dando um 0 ali? Quando vai olhar... Aí tem inovação. Aí tem inovação de quem usa. Né? A gente fala das companhias aéreas, tem uma... Não vou citar o nome aqui, mas tem uma companhia aérea que ele tem um modelo de avião que ele que você não pega finger, então o ônibus te leva até lá, né? Então aí você é VIP, você é Platinum Gold Unbelievable do cara lá. Aí você vai lá e entra. O que ele faz? Você entra no ônibus. Aí você entra no ônibus, porque como você é VIP, você entra primeiro. Aí você entra no ônibus. Como você é primeiro do ônibus, o que você vai? Você vai pro fundo. Não dá pra você ficar na porta que as pessoas vão te empurrando pra entrar. Aí você entra no fundo. Aí quando tem que entrar no avião, que é o momento que você precisa entrar primeiro para colocar a mala, você é o último. Então eu falei, ninguém nunca perguntou para alguém que é Gold, Platinum, não sei o quê. Eu falei, cara, não faz sentido. Você entra, fica no final e aí não vai. Por exemplo, quando você gasta todos lá, é VIP, Platinum, não sei o quê. Quando você tem um desafio, que geralmente é aí que você quer ter um benefício, por exemplo, um avião perde, você não tem nenhum benefício, por exemplo, para resolver. Não, aí entra todo mundo na fila. Claramente, jamais foi escutado. Então não está pensando, né? Não está. Uma vez... É muito mais fácil de inovar. O resumo é muito mais fácil inovar... Olhando para o que a pessoa está falando. Do que as pessoas vendem. É que vender que é mais complexo, dá para cobrar mais, né? É isso mesmo. Bom. Ufa! Sensacional, né? Caramba. Nem entramos para falar de robô, de mídias sociais, né? A gente vamos fala, ter que marcar. De novo. Vamos marcar. Vamos fazer no Vamos, no Workrooms, vamos. Vai ser sensacional. Vamos fazer. Demais. A gente faz com os nossos avatares lá. Pronto, demais. Falamos sobre depois o futuro das vendas que a gente olha, vê de tendência também. Tudo. A gente faz um programa bem bacana, bem gostoso. Fechou. Queridos, obrigada. Ops. Tá fechado. Se não for para causar, não venho, né? Obrigada, querido. Mas atendeu prontamente, deu um espetáculo. Obrigada, viu? Maravilhoso. Só casou com todo meu. tudo aquilo que a gente já sabia e vai ficar aqui para mais dúvidas. Mas é legal porque a galera que está escutando, ouvindo a gente, não tenho dúvida, além de ter esclarecido muita coisa, uma das coisas que a gente mais procura fazer aqui é essa provocação, né? Então, de trazer um assunto, de trazer alguma coisa que pelo menos levante a pessoa, falou, isso aqui me interessa, eu vou pesquisar mais. Não vai ser um podcast que seja de 1 hora, 2 horas, que vai tirar todas as dúvidas, principalmente do assunto desse, né? Que tem ainda muita tendência, né? Ainda não está consolidado. Isso, mas te tira da zona de conforto, né? Então, muito. Agora, e você deu uma dica aqui que é a final para a gente poder encerrar, que é... Quer saber um negócio como funciona? Óbvio, você não precisa meter os 2 pés lá numa... Cara, tira um tempo e vai fazer. Você quer saber como funciona, sei lá, trabalhar com trade? Vai fazer, faz trade. Você quer saber como funciona o Bitcoin? Pô, pega um pouquinho e vai lá ver. Nenhuma maneira de você mais aprender... Isso, compra lá, R$100, R$1.000 e faz a brincadeira. Quer entender como funciona o mundo virtual 3D? Compra o óculos, entra lá, é de graça. Depois a plataforma, brinca. Se gostar, depois você procura o curso para aprofundar. Você vai começar a ver possibilidades. Mágico, fantástico. É isso aí. Simples e funcional. Vamos deixar um convitinho? Por favor, né? Você comanda. Todo mês nós temos a imersão do Sales Club, que
participa eu, esse monstro das vendas Chamado aqui. Concer. Thiago Concer, palestrante mais contratado do Brasil. Rafael Lassense, para falar para vocês de marketing, growth, e Fábio para falar sobre máquina de vendas. E aí aqui a gente tem participantes como a Marta, né? Fantástico. Quem sabe você vier, cruza com uma das pessoas, uma celebridade como essa daqui. Celebridade. 3 dias de imersão e ainda tem possibilidade de 4 dias no Experience. Tem que participar. Quem é dono de empresa, né? Dono, tem que CEO, participar. gestor, tem que participar da imersão e desbloquear todo o potencial de vendas e tirar todo o dinheiro que o mercado tem para te oferecer. Sem dúvida nenhuma. Nesse que é o departamento mais subestimado das empresas, que é o departamento comercial. Tá bom? Vamos fazer isso juntos. Fechou? Bora. Então espero você aqui. Grande abraço e vamos vender. Pra cima, hein?